Foram 38 anos de trabalho árduo, noites sem dormir, decisões arriscadas e uma longa lista de sacrifícios que nunca apareciam nas manchetes quando o nome da minha empresa surgia em revistas de negócios ou nos jornais de domingo. Eu tinha começado praticamente do nada, com uma pequena sala alugada, 2 funcionários e mais dívidas do que esperanças. Lembro-me bem da sensação de desespero nos primeiros meses, quando cada conta parecia maior do que qualquer entrada de dinheiro. Mas eu insisti, alimentei aquele projeto como quem cuida de um filho e vi ele crescer, expandir, gerar empregos, abrir filiais, alcançar contratos que antes pareciam inalcançáveis. Foram décadas entregues a um sonho que, por vezes, parecia me engolir, mas que finalmente me recompensava. Quando assinei o contrato de venda da empresa naquela manhã, o número na conta parecia irreal, 36 milhões. Não era apenas dinheiro, era a prova viva de que todos os anos de dedicação não tinham sido em vão. Eu poderia ter comemorado sozinho, poderia ter chamado antigos amigos, sócios, colegas de estrada, mas naquele instante a minha mente foi direto para a família. Meu filho, herdeiro natural do meu nome, aquele que um dia herdaria não só os bens, mas também a história que construí, deveria ser o primeiro a saber. E, junto dele, a esposa dele, minha nora, que fazia parte daquela nova vida que ele estava construindo. Pensei que seria um gesto bonito, simbólico, um reconhecimento de que a vitória não era apenas minha, mas nossa, da família que eu formei e que agora se expandia. Por isso, reservei o melhor restaurante da cidade, um daqueles onde até os talheres parecem pesar mais pela tradição do que pelo metal, onde cada prato é uma obra de arte e cada garrafa de vinho custa o equivalente a um carro popular. Não era meu estilo habitual, mas aquela noite deveria marcar uma nova fase, o começo de um tempo em que eu poderia relaxar, cuidar de mim e, principalmente, desfrutar do que conquistei com quem, supostamente, estaria ao meu lado de maneira sincera. Telefonei pessoalmente. Fiz questão de pedir a melhor mesa, aquela próxima às janelas altas que revelavam a vista iluminada da cidade. O maître me reconheceu pela voz, cumprimentou-me calorosamente e prometeu que cuidaria de tudo. Ao chegar, ainda antes deles, deixei que a atmosfera me envolvesse. O salão principal estava cheio de gente elegante, os casais em trajes caros, os sorrisos calculados, a música ao fundo que parecia suspender o tempo. Sentei-me e pedi um café. Queria estar desperto para cada detalhe daquela noite. Em poucos minutos, vi meu filho entrar, de terno bem ajustado, com a postura ereta que sempre me lembrava da juventude dele, quando ainda me imitava sem perceber. Ao lado dele, minha nora, vestida com um longo preto que lhe conferia uma sofisticação que talvez fosse excessiva para um jantar em família, mas que condizia perfeitamente com o ambiente. Eles sorriram, me cumprimentaram com abraços que, na hora, me pareceram calorosos e se acomodaram. Eu estava tomado por uma euforia tranquila. Pedi o vinho mais caro da casa, abri com eles a notícia da venda e observei as reações. Meu filho abriu os olhos, a boca entreaberta, parecia uma criança que acabara de ganhar um presente inesperado. Minha nora, por outro lado, sorriu de um jeito contido, os olhos calculistas, como se estivesse reorganizando mentalmente alguma coisa. Aquilo me incomodou por um segundo, mas a alegria de ver meu filho feliz abafou qualquer sombra de dúvida. Conversamos sobre planos, viagens, sobre a ideia de comprar uma casa de praia para toda a família e até sobre a possibilidade de criar um fundo que sustentasse gerações futuras. Eu estava orgulhoso, aliviado e, de certa forma, emocionado ao pensar que aquele ciclo finalmente se fechava com dignidade. O jantar chegou com pratos decorados como se fossem quadros em miniatura.
Eu mal sentia o sabor. A verdade é que estava mais interessado na sensação de alívio, de liberdade, do que na comida em si. Entre uma taça e outra, a conversa fluía, até que a música ambiente mudou para um ritmo lento, quase romântico, e minha nora sugeriu que ela e meu filho fossem dançar. Ele aceitou de imediato, e os dois se levantaram. Eu os vi se afastarem até o centro do salão, onde outros casais já se moviam ao compasso suave do piano. Fiquei sozinho na mesa, observando-os de longe, sentindo uma estranha mistura de solidão e orgulho. Foi nesse momento, exatamente nesse intervalo de silêncio particular, que notei a aproximação do segurança. Ele não fazia parte da equipe de garçons, tampouco parecia estar ali por acaso. Era um homem robusto, de terno preto, olhar fixo e expressão séria. Aproximou-se devagar, como quem não quer chamar atenção, e se inclinou até a altura da mesa. Eu não esperava nada dele, talvez um aviso trivial, algo sobre o estacionamento ou sobre algum cliente inconveniente, mas o que ouvi, em voz baixa, mudou completamente o rumo daquela noite. Vi que sua nora colocou algo no seu café. As palavras caíram como gelo na espinha. O café ainda estava à minha frente, intocado, o líquido escuro refletindo as luzes tênues do salão. O segurança se endireitou, não disse mais nada e se afastou, deixando-me sozinho com um copo que, de repente, já não era apenas um café, mas um enigma, uma ameaça silenciosa, uma dúvida que pesava mais do que toda a fortuna recém-adquirida. E foi ali, naquele instante, que percebi que a comemoração que eu havia imaginado poderia se transformar em algo muito mais sombrio. Naquele instante em que o segurança se afastou e me deixou apenas com o peso de suas palavras, percebi que a noite perdera a leveza que eu havia planejado. O restaurante, antes palco de celebração, tornou-se cenário de uma desconfiança silenciosa, e o burburinho das conversas ao redor já não era música de fundo, mas ruído distante que eu mal conseguia distinguir. Meu olhar se fixava no café, como se o líquido escuro tivesse se tornado um espelho que refletia não apenas a luz das velas, mas também a dúvida que começava a corroer meus pensamentos. Até então, minha vida tinha sido marcada por cálculos racionais, negociações meticulosas e escolhas estratégicas, mas nada me preparara para aquele tipo de revelação sussurrada no meio de um jantar que deveria ser festivo. Procurei disfarçar o impacto. Não queria que ninguém percebesse o meu sobressalto. Respirei fundo, ajeitei os talheres sobre a toalha branca e tentei me concentrar em observar os detalhes do ambiente, como se isso pudesse me devolver algum senso de normalidade. Mas meus olhos, sem que eu conseguisse controlar, buscavam aquele homem de terno preto. Ele não tinha desaparecido completamente. Estava agora em pé, junto a uma das colunas do salão, em posição de observador discreto, fingindo vigiar o ambiente geral. Mas eu sabia que sua atenção ainda estava voltada para mim. Havia algo de desconfortável em perceber que um estranho sabia de algo tão íntimo, tão perigoso, antes mesmo que eu pudesse aceitar que fosse real. Minha mente começou a repassar os gestos da noite. A entrada triunfal da minha nora com o vestido longo, os olhares dela que sempre pareciam medir cada palavra minha, o sorriso calculado quando revelei o valor da venda, o jeito como tocava no braço do meu filho em intervalos curtos, como se quisesse lembrá-lo de alguma cumplicidade secreta. E então, a lembrança mais recente, quando se levantaram para dançar, notei que ela se inclinou um pouco demais sobre a mesa, o braço passando perto demais do café. Naquele momento, não percebi nada de errado, mas agora a cena voltava à minha mente como um filme sendo rebobinado em câmera lenta. Eu me perguntava se teria sido apenas impressão ou se, de fato, aquele gesto carregava o peso de uma intenção oculta. O curioso é que, mesmo diante dessa suspeita,
não senti medo imediato. O que me invadiu foi um tipo de calma estranha, quase gélida, como se cada fibra do meu corpo tivesse decidido se manter firme, evitando qualquer reação que pudesse me denunciar. Era a mesma frieza que tantas vezes precisei adotar em negociações cruciais, quando uma palavra fora de lugar poderia custar milhões. Ali, no entanto, não era uma questão de contrato ou de lucro, mas de vida. E talvez justamente por isso a racionalidade tenha se imposto. Se havia algo errado, eu precisava confirmar antes de agir, precisava observar antes de confrontar. Continuei sentado, como se nada tivesse acontecido. O garçom se aproximou para oferecer a sobremesa e eu aceitei apenas por reflexo, pedindo um doce que mal sabia se conseguiria comer. Enquanto isso, o casal ainda dançava, meu filho sorridente, entregue ao momento, e minha nora mantendo aquele olhar enigmático que conseguia ser sedutor e distante ao mesmo tempo. Eu me perguntava até onde ia a lealdade dela, se algum dia ela havia de fato se importado com ele ou comigo, ou se sempre estivéramos apenas em um roteiro calculado que agora chegava ao seu clímax. Voltei a olhar para o segurança, tentando entender suas motivações. Ele não tinha nada a ganhar me alertando. Podia simplesmente ignorar o que viu, seguir com sua ronda e não se envolver. Mas não, ele escolheu vir até mim, quebrar o protocolo, arriscar talvez o emprego para me deixar ciente. Por quê? Era apenas senso de dever? Ou ele tinha visto algo parecido antes? Alguma cena que o fez reconhecer padrões perigosos? O olhar dele não era de quem inventa, mas de quem carrega a certeza incômoda de ter testemunhado algo. Essa certeza, silenciosa e firme, foi suficiente para me manter em estado de alerta. Quando meu filho e a esposa voltaram à mesa, traziam consigo a energia leve da dança. Ele ria de algo que ela havia dito, e ela tocava discretamente o ombro dele, fingindo uma cumplicidade romântica que naquele momento me parecia falsa. Fizeram perguntas triviais, comentaram sobre a música, perguntaram se eu estava gostando da noite. Respondi com naturalidade, sorrindo até, como se estivesse apenas um pouco cansado. Não dei nenhum sinal de que havia recebido aquele aviso. O café permaneceu intocado e percebi que minha nora, em determinado instante, lançou um olhar rápido na direção dele. Não foi longo nem escancarado, mas suficiente para me deixar em alerta. Foi como se ela estivesse verificando se eu havia bebido. A sobremesa chegou e fiz questão de mexer na colher, provar o doce devagar, fingir que tudo estava em perfeita ordem. Ao mesmo tempo, sentia o peso de cada segundo. Eu estava em território inimigo, cercado de sorrisos e brindes, mas com a sensação de que algo havia se rompido de forma definitiva. Não conseguia mais olhar para minha nora sem pensar na possibilidade de que, por trás do sorriso, havia cálculo e perigo. E não conseguia olhar para meu filho sem pensar no quanto ele era ingênuo, no quanto estava exposto sem saber. O segurança permaneceu à vista durante todo o resto da refeição, sempre discreto, sempre distante, mas nunca ausente. Era como se sua presença fosse um lembrete constante de que eu não estava completamente paranoico, de que havia de fato algo para se preocupar. Eu não sabia ainda como reagiria, não sabia ainda qual seria meu próximo passo, mas naquele instante uma certeza começou a nascer em mim. Eu não permitiria que aquela noite fosse o começo do meu fim. Algo em mim, talvez a mesma fibra que me fez resistir nos anos difíceis da empresa, começou a se preparar para reagir, não com desespero, mas com estratégia. Assim, entre taças de vinho, doces servidos em porcelanas caras e a música suave que embalava o salão, eu percebi que a festa de comemoração que havia sonhado se transformava em uma cena de guerra silenciosa. Eu estava sozinho contra algo que ainda não compreendia por completo,
mas já tinha consciência de que precisava observar cada detalhe. E a presença discreta daquele segurança que parecia vigiar do canto da sala não era apenas um aviso, era a primeira pista de que eu deveria manter os olhos abertos, porque a ameaça estava muito mais próxima do que eu jamais poderia imaginar. Eu nunca fui um homem de gestos exagerados. Sempre preferi a sobriedade das palavras bem escolhidas, dos contratos assinados com firmeza e da confiança silenciosa que não precisa de fogos de artifício para ser entendida. Mas naquela noite, depois do aviso que recebi, percebi que qualquer movimento, até mesmo o mais simples, teria peso. A taça de vinho diante de mim, preenchida por um rubi líquido que cintilava à luz das velas, já não era apenas parte da celebração, mas também uma ferramenta de observação. Segurei-a devagar, erguendo-a no ar quando meu filho, animado, pediu um brinde. Ele sorria com uma energia sincera, talvez orgulhoso de mim, talvez deslumbrado com a fortuna que agora parecia se estender também diante dele. Sua esposa, por outro lado, ergueu a taça de forma calculada, e vi em seus olhos um brilho que não era de comemoração, mas de estratégia. Brindamos juntos, o som cristalino das taças soando como um sinal de união, mas que, para mim, soava falso, como se escondesse intenções sombrias. Bebi o vinho e, nesse instante, percebi o quanto cada gole era carregado de desconfiança. A cada movimento que fazia, meu olhar escorregava até o café intocado, repousando como um inimigo silencioso sobre a toalha branca. Se antes eu tinha dúvidas sobre a seriedade do aviso do segurança, agora a expressão calculada da minha nora confirmava que havia algo escondido por trás do sorriso. Ela então sugeriu a meu filho que dançassem. A música ambiente suave e envolvente parecia ter sido escolhida para criar uma atmosfera íntima, perfeita para casais. Ele aceitou sem hesitar, e juntos se levantaram da mesa. Acompanhei com os olhos enquanto se dirigiam até o centro do salão, onde outros pares já se deixavam guiar pelo ritmo lento. Vi os dois se aproximarem, vi as mãos dela repousando sobre o ombro dele com uma naturalidade ensaiada. Vi como ela inclinava a cabeça e sorria apenas para ele, enquanto seus olhos, de vez em quando, buscavam algo além, como se calculassem o tempo, como se esperassem que algo acontecesse durante aqueles minutos de afastamento. Fiquei sozinho à mesa, e essa solidão repentina foi como um espelho em que pude me ver com mais nitidez. Era estranho perceber que, apesar de estar cercado por pessoas, eu estava isolado em meus pensamentos, carregando sozinho uma informação que mudava tudo. O salão parecia mais distante, os risos dos outros casais eram apenas ruídos sem forma, e até o piano parecia tocar para mim uma música diferente, mais sombria, mais arrastada. Era como se o ambiente inteiro tivesse se dividido em duas dimensões, a dos que celebravam, inconscientes, e a minha, feita de desconfiança e silêncio. Observei meu filho girar a esposa de leve, sorrindo como um jovem apaixonado. Eu lembrava dele pequeno, correndo pela casa, pedindo que eu o erguesse nos braços como se o mundo fosse leve demais. Ver sua confiança cega agora me trazia uma sensação dupla de ternura e angústia. Ele não fazia ideia do que se passava à mesa. Não imaginava que a mulher que segurava em seus braços talvez estivesse disposta a traí-lo de uma forma muito mais cruel do que uma simples infidelidade. Minha mente se enchia de perguntas. Ela fazia isso sozinha ou ele era parte do plano? A expressão dele, genuinamente feliz, parecia inocentá-lo, mas a ingenuidade é uma arma fácil de manipular, e não seria a primeira vez que alguém próximo a mim se deixaria levar por ilusões. Enquanto os observava, a figura do segurança voltou a surgir em minha visão periférica. Ele permanecia no mesmo ponto, como uma sombra sólida, mas agora percebi que seus olhos não vagavam pelo salão, como os de um profissional comum.
Eles estavam fixos em mim, como se aguardassem minha reação. Era como se ele soubesse que eu estava à beira de uma escolha definitiva: ceder ao impulso de confrontar naquele instante ou manter a calma e esperar o momento certo. Esse olhar silencioso funcionava como um lembrete de que a pressa poderia ser tão letal quanto a substância que repousava no café à minha frente. Levei a taça de vinho aos lábios mais uma vez, não por sede, mas para manter as mãos ocupadas. O sabor encorpado já não tinha importância, mas o gesto me dava a aparência de normalidade. A cada gole, calculava o tempo que meu filho e a esposa ainda passariam dançando. Calculava quantas oportunidades eu teria para fingir indiferença. Calculava até mesmo as palavras que escolheria se decidisse encenar uma saída antecipada. Eu não podia me permitir vacilar. A vida, minha fortuna e até minha reputação estavam em jogo. E se havia algo que aprendi ao longo das décadas, foi que as batalhas mais importantes são vencidas no silêncio da preparação. O salão parecia mergulhado em uma coreografia perfeita, mas para mim tudo soava dissonante. O casal à minha frente era apenas parte de uma peça maior, uma encenação que escondia um veneno literal ou metafórico. Eu não sabia ainda se o plano deles era me eliminar de forma direta ou apenas me fragilizar para tomar posse de tudo o que construí. Mas uma coisa eu já sabia: eu não cairia como vítima fácil. Ao observar os dois dançando, compreendi que cada sorriso que eles trocavam, cada movimento sincronizado, cada risada compartilhada era também um ensaio de dissimulação. O brinde daquela noite, que deveria ter sido o marco de uma nova etapa, tornara-se símbolo de uma divisão irreversível. Eu estava de um lado, consciente, em alerta, e eles do outro, envolvidos em uma trama que ainda não compreendiam que já havia sido parcialmente revelada. A dança deles era bela aos olhos dos demais, mas para mim soava como um intervalo calculado, uma distração ensaiada, enquanto o verdadeiro espetáculo acontecia na minha mesa, diante de um café que nunca seria bebido. E foi assim, entre o tilintar das taças, o rodopio dos casais e a música suave que preenchia o ar, que eu percebi que a celebração que planejei tinha se transformado em um campo minado. Eu ainda não sabia como reagiria, mas estava decidido a não deixar que aquela dança fosse apenas um detalhe romântico de uma noite festiva. Era, para mim, o início de um jogo de sobrevivência em que cada gesto, cada olhar e cada silêncio teria consequências. E a partir daquele instante, eu não era mais apenas um pai comemorando com o filho. Era um homem em vigília, um jogador silencioso prestes a descobrir até onde ia a lealdade da própria família. Foi quando a música se dissolveu em um silêncio que não era absoluto, mas suficiente para que minha mente se isolasse em suas próprias engrenagens, que percebi a aproximação dele pela segunda vez. O salão ainda respirava o ritmo lento das danças. Meu filho girava a esposa com uma leveza quase juvenil, e os casais ao redor riam em cumplicidade, como se todos estivessem dentro de um mundo paralelo, feito apenas de celebrações, onde nada ruim pudesse acontecer. Mas eu já não estava ali de verdade. Eu habitava outra dimensão, uma onde cada gesto era calculado, onde cada olhar trazia um significado escondido e onde até o ato simples de segurar uma xícara de café se transformava em escolha de vida ou morte. O homem de terno preto surgiu pela lateral, discreto, como se fosse apenas parte do mobiliário, mas seu olhar me encontrou de maneira certeira. Ele não parecia hesitar, não parecia duvidar do que havia visto. Inclinou-se sobre a mesa, com a destreza de quem sabe se mover sem chamar atenção, e repetiu, desta vez de forma mais direta, como se quisesse ter certeza de que eu havia compreendido a gravidade do recado. Ela colocou algo no seu café. Não beba.
As palavras entraram em mim como um corte fino e profundo. Não eram ditas em tom dramático, não havia exagero, mas justamente pela frieza com que vieram, soaram mais fatais do que se tivessem sido gritadas. Eu não respondi. Apenas mantive o olhar fixo, primeiro no café, depois nos olhos do homem. Ele sustentou minha atenção por alguns segundos, tempo suficiente para que se criasse entre nós um pacto silencioso. Não era apenas um aviso, era a constatação de que ele havia testemunhado algo concreto. E naquele momento, eu sabia que a minha vida estava sendo pesada em balança oculta, manipulada por mãos que deveriam, em tese, estar ao meu lado. Não havia como negar. A lembrança da inclinação da minha nora sobre a mesa, rápida demais, despercebida demais, voltava agora com uma nitidez cruel. Eu não queria acreditar, mas a sequência dos fatos formava uma linha que apontava sempre para ela. Se o segurança não tivesse falado, talvez eu mesmo tivesse percebido tarde demais, quando já fosse irreversível. A frieza que me invadiu foi quase reconfortante. Aquele tipo de calma gélida que aparece em momentos críticos, quando o corpo entende que entrar em desespero é inútil e que apenas a razão pode salvar. Observei o café como quem olha para um inimigo disfarçado. Era um copo simples, elegante, repousando sobre a toalha impecavelmente branca, mas agora carregava um peso que nenhum ouro do mundo poderia rivalizar. Não era apenas café. Era o símbolo de uma traição que ultrapassava os limites do tolerável. A bebida que deveria representar um momento de prazer se transformara em armadilha, e o detalhe que mais me atormentava era o fato de ter sido preparado diante dos meus olhos, à mesa de um restaurante onde a segurança e o luxo deveriam ser absolutos. Essa contradição me fez entender que as verdadeiras ameaças não vêm do mundo externo, mas do círculo íntimo, onde a confiança é usada como arma. Enquanto digeria a informação, percebi meu filho retornar da dança com o rosto iluminado, sem imaginar nada do que se passava. Ele parecia feliz, genuíno, quase infantil em sua satisfação, e esse contraste doeu mais do que o aviso em si. Ele não sabia. Ou será que sabia? Essa pergunta começou a me corroer lentamente. A inocência dele era convincente, mas a ingenuidade pode ser também máscara. Se ele estivesse envolvido, seria ainda mais cruel do que eu podia conceber. Preferi, por enquanto, acreditar na primeira hipótese, talvez como forma de preservar algo dentro de mim, mas a semente da dúvida já estava plantada, e eu sabia que ela cresceria com o tempo. Minha nora voltou junto dele, e a primeira coisa que notei foi o rápido desvio de seus olhos na direção do café. Foi um olhar quase imperceptível, mas suficiente para acender um alerta definitivo. Havia expectativa ali, havia cálculo. Se eu tivesse bebido, talvez ela estivesse esperando alguma reação física, um tropeço, uma tontura, qualquer coisa que denunciasse o efeito da substância. O fato de encontrar a xícara ainda intocada a fez disfarçar, bebericar seu próprio vinho e sorrir. Mas eu não consegui mais desassociar sua expressão daquilo que o segurança havia me dito. Naquele instante, compreendi que minha sobrevivência dependeria da minha capacidade de dissimular. Eu não podia deixar que ela percebesse que eu sabia. Qualquer reação brusca poderia colocar em risco não apenas a mim, mas até o próprio filho, que poderia ser usado como escudo ou manipulado de alguma forma. Precisava manter a calma, sorrir, agir como se nada tivesse acontecido e, ao mesmo tempo, absorver cada detalhe, cada gesto, cada palavra. O garçom veio retirar os pratos, perguntou se eu desejava que esquentassem o café. Neguei com um sorriso leve, dizendo que preferia deixá-lo esfriar, fingindo indiferença. Minha nora ergueu as sobrancelhas por um breve instante, como quem esconde surpresa, mas não disse nada. Meu filho, distraído, falava sobre viagens que poderíamos fazer juntos,
sobre como aquele dinheiro poderia abrir portas para experiências únicas. Eu o ouvi, mas minhas respostas eram automáticas, porque no fundo minha mente estava em outro lugar, criando cenários, testando hipóteses, arquitetando um plano. O segurança, ainda no fundo do salão, permanecia em sua posição. Não voltou a se aproximar, não quis chamar atenção, mas sua presença era como uma âncora que me impedia de ser levado pela correnteza da dúvida. Eu sabia que não estava louco, sabia que havia algo concreto acontecendo, e ao mesmo tempo entendia que, a partir dali, cada segundo seria uma escolha entre revelar ou esconder, entre confrontar ou esperar. Eu escolhi esperar. A música mudou novamente, agora mais animada, mas para mim não havia festa. Havia apenas a consciência de que a noite que eu havia planejado como um marco de felicidade se transformava em um teatro de dissimulação, onde eu era obrigado a encenar o papel de anfitrião alegre, enquanto, por dentro, já me preparava para um jogo de sobrevivência. Não toquei mais no café, e cada vez que a xícara permanecia ali, intacta, eu sentia que o poder estava voltando para minhas mãos. Não porque eu havia vencido, mas porque tinha descoberto a armadilha antes que ela fosse acionada. E foi nesse clima de tensão silenciosa que a ideia começou a nascer dentro de mim. Eu não apenas sobreviveria àquela noite, como transformaria aquele aviso em ponto de partida para algo muito maior. A comemoração pela venda da empresa, os 36 milhões na conta, tudo isso deixava de ser apenas um prêmio pela vida que construí. Passava a ser também a arma com a qual eu poderia virar o jogo, a base para construir uma vingança silenciosa, fria e definitiva. O salão estava cheio, mas para mim a sensação era de que o tempo tinha desacelerado e tudo ao redor se tornara apenas um pano de fundo distante, uma pintura em movimento que não me dizia respeito. Eu ouvia as risadas de outros casais, o tilintar das taças, a música suave que se alternava entre canções clássicas e melodias mais modernas, mas nada daquilo me alcançava de verdade. A única coisa que parecia real era a xícara de café à minha frente, intocada, fria, carregada de um significado que apenas eu e o segurança conhecíamos. Esse detalhe transformava tudo em um teatro silencioso, em que cada gesto meu deveria ser calculado como se estivesse sobre um palco, diante de espectadores que não sabiam que eram parte de uma farsa. Meu filho, animado, ainda falava sobre os planos que tínhamos discutido no início da noite. Ele descrevia viagens que poderíamos fazer, imaginava casas novas, falava de investimentos em negócios modernos que, segundo ele, multiplicariam a fortuna em pouco tempo. Eu o ouvia, respondia com frases curtas, mas a minha mente já não estava ali. O som da voz dele chegava abafado, como se viesse de um rádio mal sintonizado. O que realmente dominava meus pensamentos era a lembrança do olhar de minha nora, aquele olhar rápido e furtivo que ela lançou em direção ao café assim que voltou da dança. Não foi um gesto grande, não foi uma prova irrefutável, mas foi suficiente para que eu tivesse certeza de que havia algo de errado. O corpo dela pode ter disfarçado com sorrisos e com um toque leve na mão do meu filho, mas os olhos, esses sempre traem o que as palavras tentam esconder. Olhei para ela de maneira cuidadosa, fingindo que apenas participava da conversa, mas na verdade estudando seus gestos. A forma como mexia a taça de vinho, o jeito como ria sem deixar que o riso alcançasse verdadeiramente os olhos, a maneira calculada como mantinha as costas eretas e as mãos delicadamente pousadas sobre a mesa. Tudo nela parecia ensaio, como se a cada movimento tivesse pensado antes em como seria percebida. Ao longo da vida, aprendi a ler pessoas. Negociações inteiras foram vencidas porque percebi um detalhe no olhar
ou um gesto hesitante em uma reunião. Naquela noite, aquela habilidade voltava a ser meu maior recurso, e quanto mais observava, mais tinha certeza de que a alegria dela não era genuína, mas encenada. Foi nesse silêncio interno, nesse abismo que se abria entre a minha percepção e o mundo exterior, que percebi que estava sozinho. Eu não podia compartilhar nada com meu filho, não podia levantar e dizer a ele o que o segurança me alertara, porque não havia garantias de que ele acreditaria. Talvez pensasse que eu estava sendo paranoico, talvez defendesse a esposa, talvez até se voltasse contra mim. A solidão que senti naquele momento foi pesada, sufocante, como se todo o salão estivesse contra mim. E, no entanto, essa solidão me deu também uma clareza brutal. Eu não podia me permitir erros. Cada passo a partir dali deveria ser calculado com frieza. Enquanto fingia comer a sobremesa, minha mente viajava pelos últimos meses. Pequenos sinais que na época eu havia ignorado começaram a ganhar novos significados. Lembrei-me de quando minha nora insistira para que meu filho administrasse alguns dos meus investimentos, dizendo que era hora de passar o bastão. Lembrei-me de conversas em que ela fazia perguntas aparentemente inocentes sobre contas, sobre a empresa, sobre detalhes que não dizemos a ninguém que não seja de confiança. Lembrei também de uma viagem que ela sugeriu para nós três, como se quisesse nos colocar em um ambiente controlado, longe de tudo e de todos. Naquele momento, todos esses episódios, antes dispersos, formavam uma linha coerente que apontava para algo muito maior do que apenas um gesto isolado em um restaurante. O café continuava à mesa, e o simples fato de estar ali, imóvel, funcionava como um lembrete constante de que eu tinha sido alvo de uma tentativa silenciosa. Olhei ao redor e vi casais brindando, amigos conversando alto, garçons circulando com bandejas, e me dei conta de que ninguém notava nada, ninguém imaginava que em meio àquela cena de normalidade estava em curso um jogo mortal. Essa consciência me deu uma estranha sensação de poder. Eu tinha a informação que os outros não tinham. Eu sabia que havia algo oculto, e isso me colocava em vantagem, ainda que fosse uma vantagem dolorosa. Minha nora, em certo momento, tentou puxar conversa comigo. Perguntou se eu estava satisfeito com o jantar, se o vinho era do meu gosto, se eu estava cansado depois de um dia tão importante. Respondi com gentileza, mas cada palavra dela soava como faca afiada, cada gesto de cuidado parecia um disfarce mal costurado. Eu já não via nela a esposa do meu filho, mas uma adversária, alguém que sorria na superfície enquanto armava pelas sombras. E essa percepção me gelava por dentro, porque transformava o que deveria ser família em ameaça. Meu filho, alheio a tudo, continuava radiante. A inocência dele me feria mais do que qualquer outra coisa. Ele acreditava estar vivendo uma noite perfeita. Um pai que acabara de se tornar milionário, uma esposa elegante ao seu lado, um jantar em um dos melhores restaurantes da cidade. Talvez, em sua mente, aquela fosse a primeira noite de uma vida de luxo e oportunidades. Ver essa alegria genuína contrastar com a malícia silenciosa que eu percebia na esposa dele era como assistir a uma peça em que o personagem principal não sabe que já está condenado. E foi nesse momento de silêncio e desconfiança que compreendi que a batalha que se iniciava não seria travada com gritos ou confrontos imediatos, mas com paciência, com inteligência, com estratégia. Eu não podia me dar ao luxo de acusar sem provas, não podia expor o que sabia sem antes preparar o terreno. Era necessário esperar, observar, recolher evidências, porque apenas assim eu poderia agir de forma definitiva e sem possibilidade de contestação. A paciência seria minha arma e o silêncio meu escudo.
O salão foi se esvaziando aos poucos, a noite avançava, e eu mantive o mesmo disfarce. Sorrisos, palavras educadas, gestos contidos. Mas dentro de mim, uma decisão já estava tomada. Eu não beberia daquele café. Não me deixaria cair em armadilhas. E, acima de tudo, não esqueceria jamais o que o segurança me disse. Aquele aviso havia mudado tudo. E a partir dali, cada gesto que eu desse, cada palavra que eu escolhesse, cada olhar que eu lançasse, teria como objetivo preparar o terreno para a revelação inevitável. Porque se eles haviam tentado me destruir em silêncio, seria também no silêncio que eu começaria a construir minha vingança. Eu não sei em que momento exato a ideia de sair se consolidou dentro de mim, mas recordo da sensação clara de que permanecer ali era um risco calculado demais para alguém que já tinha sido avisado de uma armadilha. Eu sempre fui um homem de decisões firmes, mas também de cautela. Passei décadas avaliando riscos, sabendo quando recuar para mais tarde avançar com vantagem. Era isso que agora se impunha diante de mim. O entendimento de que aquela noite já não me pertencia, que aquele jantar, que deveria ser um símbolo de vitória, se transformara em uma arena de hostilidade silenciosa. Era eu contra forças que se escondiam sob a máscara de família. E para vencer, eu precisava recuar no tempo certo. Meu filho ainda sorria, animado com as perspectivas de futuro, falando de viagens, de casas à beira-mar, de investimentos que, em sua visão juvenil, multiplicariam o patrimônio que eu havia conquistado com suor. Ele não sabia que aquelas palavras ressoavam em mim com ironia, porque a fortuna que ele tanto admirava tinha se tornado, de repente, o motivo mais palpável para que sua esposa tentasse me afastar do caminho. Ela, por sua vez, mantinha o ar elegante, fingindo interesse pelas palavras dele, lançando de vez em quando um olhar rápido em minha direção, como se quisesse medir minha reação. Era nesses olhares que eu via a verdade. Havia expectativa. Havia um cálculo sendo feito, como se ela aguardasse uma mudança sutil no meu semblante, um tropeço na fala, uma fraqueza súbita que confirmasse o efeito daquilo que, segundo o segurança, ela havia colocado no café. Mas a xícara permanecia intocada, fria, como um cadáver no centro da mesa, e eu já havia decidido que continuaria assim. O dilema que se impunha era como sair dali sem levantar suspeitas. Eu não podia simplesmente me levantar e abandonar o restaurante às pressas, porque isso denunciaria que eu sabia demais. Também não podia confrontar ninguém, pois seria cedo demais, sem provas concretas, e poderia desencadear reações que me deixariam ainda mais vulnerável. Era preciso uma desculpa plausível, algo simples, natural, que me permitisse levantar-me sem despertar desconfiança. Enquanto a música mudava para um ritmo mais animado e os casais riam no salão, eu construía dentro de mim a cena de minha retirada. A oportunidade surgiu quando o garçom trouxe a conta e meu filho insistiu em discutir sobre quem deveria pagar, como se não fosse óbvio que aquela noite era minha oferta, meu gesto de anfitrião. Fiz questão de ser firme e sorridente, garantindo que estava tudo sob controle, e deixei o cartão sobre a bandeja com um gesto tranquilo. Naquele momento, olhei para minha nora e percebi que ela não parecia satisfeita. Era como se, de alguma forma, ela tivesse esperado outro desfecho para a noite, e o fato de que eu estava tão sereno, tão no controle, a deixava desconfortável. Sorri. E esse sorriso foi meu primeiro movimento de vitória silenciosa, porque escondia o fogo que queimava dentro de mim. Quando o garçom voltou com o cartão, agradeci educadamente, levantei-me devagar e anunciei com tom neutro que estava um pouco cansado e que preferia encerrar a noite por ali. Meu filho protestou, disse que poderíamos prolongar a comemoração, mas insisti, com calma,
que o dia tinha sido longo e que eu precisava de descanso. Ele acabou aceitando, talvez acreditando que era apenas cansaço de um homem que havia passado por negociações intensas. Minha nora, por outro lado, manteve um silêncio breve, os olhos fixos em mim, como se buscasse sinais de que havia algo mais por trás da minha decisão. Mas eu não lhe dei nada além de serenidade. Levantei-me com naturalidade, vesti o paletó com movimentos tranquilos e me despedi dos dois com um abraço contido. Toquei o ombro do meu filho com firmeza, olhei nos olhos dele e disse que estava orgulhoso. Ele sorriu, feliz, sem imaginar que, por trás daquelas palavras, havia um subtexto de alerta que só eu conhecia. Quanto à minha nora, apertei-lhe a mão com cordialidade, e nesse gesto percebi a rigidez oculta em seus dedos. Ela sorria, mas o corpo denunciava tensão. Eu sabia naquele instante que ela estava desapontada porque a noite não terminara como ela esperava. Caminhei pelo salão em direção à saída, e cada passo era um ato de resistência. Eu sentia o olhar dela nas minhas costas, pesado, calculista, como se tentasse ler em minha postura algum sinal de fraqueza, mas mantive a compostura. Atravessar aquele salão cheio de luzes, flores e casais despreocupados foi como atravessar um campo minado em silêncio, sabendo que qualquer gesto em falso poderia entregar minha posição. Quando alcancei a porta, o segurança ainda estava ali, em sua vigília discreta. Nossos olhos se cruzaram por um instante, e esse instante foi suficiente para selar uma espécie de pacto. Eu não precisava agradecê-lo com palavras. O simples fato de estar saindo inteiro, consciente, já era a resposta ao aviso que ele me dera. Do lado de fora, o ar noturno me envolveu com a frieza que vinha do vento suave da cidade. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado da última chuva, e por um momento respirei fundo, sentindo que o peso daquela noite não havia desaparecido, apenas mudado de lugar. Eu já não estava mais preso à mesa, diante do café envenenado, mas carregava comigo a certeza de que algo muito maior estava em curso. A partida não era o fim do problema, mas o início de um jogo em que eu teria que usar todas as armas que a vida me dera: a paciência, a estratégia e a frieza. Enquanto o motorista trazia meu carro, pensei em como seria o retorno deles à mesa, em como minha nora reagiria ao ver que eu havia saído intacto, sem dar nenhum sinal de fraqueza. Ela talvez interpretasse aquilo como simples cansaço, talvez como indiferença, mas eu sabia que, em algum nível, a decepção a corroeria, porque o que ela havia planejado com tanto cuidado tinha falhado, e o fracasso, ainda que temporário, é sempre mais difícil de esconder. Entrei no carro e pedi que me levassem para casa. Durante o trajeto, as ruas pareciam desfilar diante dos meus olhos, como se fossem parte de um cenário que eu já não reconhecia. Nada era igual depois daquela noite. O dinheiro que conquistei, que antes me parecia símbolo de vitória, agora se tornava alvo, motivo de conspiração, peso e ameaça. Mas, ao mesmo tempo, compreendi que esse dinheiro seria também minha arma, minha forma de virar o jogo. A decisão de sair do restaurante não foi apenas um ato de autopreservação, mas o primeiro movimento de um plano que ainda tomava forma dentro de mim. Cheguei em casa com a certeza de que minha vida mudara para sempre. A noite que deveria ter sido celebrada com champanhe e risos havia se transformado em revelação e silêncio. Eu me deitei, mas não dormi. Em vez disso, passei as horas seguintes em vigília, revendo cada detalhe, cada olhar, cada gesto e arquitetando em minha mente as próximas jogadas. Porque a decisão fria de sair não era covardia, era apenas o primeiro passo. E eu sabia que, a partir dali, eu não apenas sobreviveria, mas encontraria uma forma de transformar a traição em ruína para quem ousou me subestimar. Na manhã seguinte,
quando o sol atravessava as cortinas pesadas do meu quarto e espalhava a claridade incômoda sobre os móveis, eu já estava desperto havia horas. A noite tinha sido longa, marcada por pensamentos que se arrastavam como sombras incessantes, e não houve sequer um instante de sono verdadeiro. O café da manhã repousava intocado sobre a mesa lateral, e pela primeira vez em muito tempo eu não conseguia encarar o cheiro da bebida que tantas vezes fora parte inseparável da minha rotina. O simples aroma me remetia àquela xícara deixada no restaurante, imóvel, esperando por mim como uma sentença que jamais aceitei. Ali compreendi que não podia mais tratar o ocorrido como uma simples suspeita, como um acaso fruto de mal-entendido. Aquele aviso não poderia ser ignorado. Eu precisava de provas, precisava da verdade, precisava que cada peça do quebra-cabeça fosse colocada sobre a mesa com clareza brutal. O primeiro passo foi decidir que nada seria feito de forma aberta. Eu havia aprendido ao longo de décadas que os confrontos mais eficazes não se dão em público, mas na coleta silenciosa de informações, na espera paciente pelo momento certo. Peguei o telefone e liguei para um antigo contato, alguém que anos atrás havia prestado serviços discretos para a empresa, quando era necessário investigar contratos suspeitos ou parceiros de negócios de moral duvidosa. Não era detetive de manual, desses que aparecem em propagandas baratas. Era um perito em silêncio, alguém que sabia transitar entre o legal e o limiar do oculto, sem deixar rastros. Expliquei em poucas palavras que precisava de uma análise urgente. A substância em uma xícara de café. O homem não fez perguntas desnecessárias, apenas marcou encontro para o mesmo dia em seu pequeno escritório nos fundos de um bairro discreto. Antes de sair, caminhei lentamente pela casa. Toquei os móveis, as fotografias, os detalhes que me lembravam de que ali ainda era meu território, meu refúgio. Mas até aquele espaço parecia contaminado pela desconfiança que agora carregava dentro de mim. Era impossível não pensar em quantos momentos minha nora estivera presente sob aquele teto, sorrindo, fazendo perguntas triviais, conquistando a confiança do meu filho e, em parte, até a minha. Agora, cada lembrança parecia um ensaio. Cada gesto dela ganhava uma interpretação diferente, como se todos os anos tivessem sido parte de uma peça cuidadosamente ensaiada para culminar naquilo. Cheguei ao escritório do perito pouco depois do meio-dia. O lugar não tinha placas chamativas nem decoração vistosa. Era apenas uma porta estreita em meio a outras lojas esquecidas, uma entrada quase invisível que levava a um espaço abafado, repleto de arquivos e equipamentos técnicos. Entreguei-lhe a xícara que havia trazido comigo, envolta em pano, guardada como se fosse uma relíquia perigosa. Ele examinou com cuidado, fez anotações rápidas e pediu algumas horas. Disse-me que me ligaria assim que tivesse um resultado confiável. Saí de lá com a sensação de que havia colocado uma peça essencial em movimento, mas ainda restava a angústia da espera. As horas que se seguiram foram lentas. Caminhei pela cidade. Sentei-me em cafés onde não pedi nada além de água. Observei as pessoas indo e vindo, como se todas estivessem imunes à complexidade das tramas familiares que podiam se esconder por trás de uma mesa de jantar. Enquanto via os passantes, me perguntava quantos deles também carregavam segredos, quantos riam ao lado de inimigos íntimos sem perceber. Essa reflexão só aumentava minha convicção de que precisava agir com inteligência. Não bastava apenas sobreviver, era necessário compreender o tamanho da conspiração que me cercava. A ligação veio no fim da tarde. A voz do perito era firme, mas havia nela um tom de gravidade que não deixava margem para dúvidas. Disse-me que sim, havia resíduos detectáveis no café, substâncias que não deveriam estar ali. Não entrou em detalhes pelo telefone.
Pediu que eu voltasse ao escritório para uma explicação detalhada. No caminho de volta, senti uma estranha mistura de frio e calor percorrer meu corpo. Era a confirmação daquilo que eu já sabia em meu íntimo, mas que até aquele momento ainda podia ser descartado como paranoia. Não era paranoia, era fato. Ao chegar, ele me mostrou um relatório curto, mas objetivo. O líquido continha traços de um sedativo forte, daqueles que podem ser adquiridos em farmácias apenas com receita, mas que, em mãos erradas, podem ser usados para enfraquecer, manipular, dominar. Não era suficiente para matar, pelo menos não na dosagem encontrada, mas certamente teria me deixado vulnerável, confuso, incapaz de reagir. Um corpo fragilizado é mais fácil de manipular do que um corpo morto. Era disso que se tratava. Alguém quis me enfraquecer, talvez me colocar em posição de dependência, talvez me fazer parecer doente ou instável. O objetivo não era apenas me tirar do caminho, mas me desmoralizar. Saí do escritório com o documento em mãos, guardado no bolso interno do paletó, como se fosse uma arma. Era a prova que eu precisava. Não era apenas suspeita, não era apenas o aviso de um segurança. Era concreto. Agora eu tinha um elemento real para sustentar a desconfiança. Mas ainda não era o suficiente para agir. Eu sabia que, para vencer essa batalha, precisaria de mais. Precisaria de paciência, de observação constante, de acompanhar os movimentos da minha nora e, talvez, de meu próprio filho, porque ainda não estava claro até onde ele se estendia nessa trama. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei-me no escuro da sala e deixei que a mente voltasse a repassar cada cena. Lembrei do olhar rápido dela para o café, do silêncio contido quando anunciei que estava cansado e deixaria o restaurante, da rigidez em seu aperto de mão. Tudo fazia sentido agora. Não era imaginação. Havia um plano, e eu havia escapado por um fio graças a um aviso inesperado. A questão que me restava era até onde eles estavam dispostos a ir, e até onde eu estava disposto a esperar. Enquanto a escuridão preenchia o ambiente, percebi que minha vida tinha dado um giro irreversível. Eu não era mais apenas um homem que vendera sua empresa e conquistara fortuna. Eu era agora alvo de uma conspiração íntima, e essa condição exigia de mim uma nova postura. A investigação discreta que havia iniciado não seria a última. Era apenas a primeira camada arrancada de uma máscara que ainda escondia muito mais. E eu sabia que, a cada dia que passasse, teria que cavar mais fundo, até que toda a verdade fosse exposta sob a luz. Porque apenas quando eu tivesse cada peça nas mãos é que poderia devolver à altura o golpe que haviam tentado me dar. Havia em mim, desde aquela noite no restaurante, uma convicção que crescia silenciosamente. Eu não podia permitir que a fúria tomasse conta dos meus passos. Não era hora de confrontar, não era hora de acusar, não era hora de transformar em espetáculo aquilo que até então vivia escondido nas sombras. O impulso de gritar, de exigir respostas, de encarar minha nora e perguntar-lhe o porquê, foi domado pela experiência de anos em negociações onde a paciência sempre se mostrou mais poderosa que o ímpeto. A vida me ensinou que é no silêncio que se constroem as estratégias mais letais. E foi nesse silêncio que decidi me instalar, como um observador invisível que acompanha cada movimento sem jamais se revelar por completo. O relatório que guardei no bolso, apontando a presença de sedativos no café, não saiu da minha mente um só instante. Era a prova concreta de que havia um plano em curso contra mim, mas também era uma arma que ainda não podia ser usada. Mostrar minhas cartas tão cedo seria como atirar sem mirar. Eu precisava entender a extensão da conspiração, precisava saber se meu filho era apenas um ingênuo envolvido por afeto ou se era cúmplice consciente de algo muito maior. Para isso, não havia outro caminho senão observar, esperar,
deixar que os próprios gestos deles me entregassem a verdade. Comecei pelos detalhes mais banais. Nos dias seguintes, liguei para meu filho em horários variados, sempre com pretextos triviais. Perguntar sobre algum documento, comentar sobre uma notícia, convidá-lo para almoçar. Queria medir o tom da voz dele, a espontaneidade com que atendia, a naturalidade ou não de suas respostas. Percebi que ele estava sempre animado, entusiasmado com os novos planos que discutíamos sobre investimentos e viagens. Sua empolgação parecia sincera, mas havia algo curioso. Sempre que a conversa se alongava, ele dizia que precisava desligar porque a esposa o chamava. Sempre havia uma interrupção vinda dela. Era como se fosse uma sentinela atenta a cada interação nossa, controlando os minutos em que eu podia ou não ter acesso ao próprio filho. Passei também a reparar na maneira como ela me olhava quando nos encontrávamos. A frieza estava mais evidente, mas escondida sob camadas de educação impecável. Havia sempre um sorriso polido, perguntas triviais sobre minha saúde, mas os olhos carregavam aquele brilho de cálculo, como se medisse cada palavra minha em busca de sinais de fragilidade. E foi nesse contraste entre palavras dóceis e olhares cortantes que percebi que minha intuição estava certa. Ela não havia desistido. O fracasso no restaurante não era o fim de seu plano, mas apenas um revés temporário. Eu, ao não beber o café, havia alterado o roteiro, mas não encerrado a peça. Foi nesse ponto que decidi adotar uma postura quase teatral. Se eles esperavam um homem abatido, alguém fragilizado, eu lhes daria exatamente o contrário. Comecei a demonstrar uma energia renovada, uma vitalidade que parecia até exagerada. Fui visto em clubes, participei de eventos sociais, aceitei convites que antes recusava, mostrei-me em público como alguém que renascia após a venda da empresa, disposto a desfrutar de cada centavo e de cada momento. Mas por trás dessa imagem de força, eu observava em silêncio, atento a cada reação que eles tinham. Minha intenção era clara: provocar o erro. Um inimigo que acredita ter fracassado, mas vê sua presa prosperar ainda mais, inevitavelmente se move de novo. E eu precisava que se movessem para poder capturá-los. No íntimo, contudo, a tarefa não era fácil. Ver meu filho rir ao meu lado, abraçar-me com carinho, contar-me sonhos de futuro, era um golpe doloroso. Eu o via como aquele menino que um dia coloquei nos ombros para lhe mostrar o mundo de cima e agora precisava lidar com a possibilidade de que estivesse ao lado de alguém disposto a me destruir. Essa dúvida era como um punhal cravado em mim. Parte de mim desejava acreditar que ele era inocente, que não tinha consciência do que acontecera, mas outra parte, mais fria, lembrava que até os inocentes podem ser arrastados pelo silêncio, que não perceber é também uma forma de cumplicidade. Foi nesse estado de atenção constante que contratei discretamente o mesmo perito para ampliar a investigação. Pedi que ele verificasse, com a discrição de sempre, os passos de minha nora, os lugares que frequentava, as ligações que fazia, os contatos que mantinha. Não pedi invasão de privacidade absurda, mas apenas monitoramento suficiente para compreender se havia uma rede maior por trás dela. As informações começaram a chegar aos poucos, fragmentadas, mas reveladoras. Descobri, por exemplo, que ela havia retirado grandes quantias em dinheiro em espécie, justificadas como gastos domésticos, mas que não correspondiam à realidade. Descobri também que mantinha encontros regulares com uma antiga amiga farmacêutica e que esses encontros eram sempre em horários em que meu filho estava no trabalho. Era como se estivesse construindo um terreno paralelo, invisível aos olhos dele, mas claro demais para quem sabia o que procurar. Enquanto isso, minha estratégia era manter o disfarce intacto. Com eles, eu era o mesmo homem generoso, disposto a ajudar, sempre sorridente e disposto a bancar os sonhos do filho.
Por dentro, contudo, eu registrava cada detalhe, armazenava cada evidência, transformava cada gesto em peça de um quebra-cabeça que logo se completaria. E, a cada dia, sentia crescer dentro de mim não apenas a determinação de sobreviver, mas o desejo de devolver com precisão cirúrgica aquilo que estavam tentando me impor. Houve uma noite, semanas depois, em que fomos convidados para um jantar na casa deles. A mesa estava posta com perfeição. A comida exalava aromas que lembravam a infância do meu filho, e tudo parecia planejado para reforçar a ideia de família unida. Mas eu já não via nada com inocência. Observei atentamente a disposição dos pratos, os copos, as mãos que serviam o vinho. Não toquei em nada que não tivesse servido a mim mesmo. O sorriso dela estava ali, impecável, mas os olhos novamente traíam algo mais profundo. Havia frustração. Havia uma espécie de impaciência oculta, como se quisesse ver algo acontecer e ainda não tivesse conseguido. Naquele jantar, tive a certeza absoluta de que estava certo em manter o silêncio. Se eu tivesse confrontado no restaurante, talvez tivesse perdido a chance de ver até onde ela ousaria ir. Agora, porém, eu tinha provas, informações, testemunhos indiretos e, sobretudo, eu tinha o controle. O silêncio não era mais ausência de ação, mas uma estratégia que me dava tempo, que me permitia transformar cada suspeita em certeza. Ao deixar a casa naquela noite, senti que estava mais perto do desfecho. Eles ainda acreditavam que eu estava cego, que meu silêncio era ignorância, quando na verdade meu silêncio era a própria armadilha. Eu não precisava me apressar, bastava esperar. E eu sabia que cedo ou tarde eles mesmos se entregariam. Quando compreendi que o silêncio já não era apenas estratégia, mas sim uma arma que começava a dar frutos, percebi que havia chegado a hora de dar o próximo passo. Não bastava observar, não bastava recolher indícios, não bastava esperar que os outros movessem suas peças. Se eu continuasse apenas na defensiva, correria o risco de que eles encontrassem outra forma de atacar, talvez ainda mais sutil, talvez ainda mais perigosa. E então compreendi que a única maneira de manter minha posição era virar o jogo, não com violência, não com gritos ou acusações, mas com algo muito mais devastador, o controle total daquilo que eles mais desejavam, o que sempre foi o verdadeiro alvo, o dinheiro. 36 milhões não são apenas um número em uma conta, são como um farol que atrai ambições, como uma lâmina afiada que corta qualquer laço de sangue quando colocada na mesa. Eu sabia que minha nora não me via como sogro, nem como homem de família. Ela me via como um obstáculo entre ela e a fortuna que, em sua mente, já pertencia a ela e ao meu filho. Era por isso que havia tentado me fragilizar. Era por isso que seus olhos sempre me mediam como quem calcula tempo e resistência. Ela não queria apenas me derrubar. Queria me substituir, assumir o lugar que eu ainda ocupava como pilar de decisão e de poder. A primeira medida que tomei foi visitar meu advogado de confiança, aquele que me acompanhava desde os primeiros anos da empresa. Entrei em seu escritório sem aviso prévio, e quando ele me recebeu, percebeu de imediato a gravidade do meu semblante. Pedi que fechasse as portas, que desligasse o telefone e que tratasse tudo dali em diante com a máxima confidencialidade. Expliquei-lhe, sem mencionar nomes, que havia tentativas de me fragilizar e que eu precisava proteger não apenas meu patrimônio, mas minha autonomia. Ele ouviu em silêncio, tomando notas rápidas, e quando terminei, disse apenas que compreendia perfeitamente. Foi nesse momento que começamos a desenhar um plano de blindagem. Redigimos um novo testamento, no qual a maior parte da fortuna passaria a estar condicionada não apenas a laços sanguíneos, mas a provas concretas de lealdade. O dinheiro já não seria automaticamente de ninguém.
Estabeleci cláusulas que previam a criação de fundos restritos, confiados a terceiros, e uma série de documentos que, caso eu viesse a faltar, garantiriam que apenas aqueles que estivessem limpos de qualquer mancha legal ou moral poderiam usufruir do que deixei. Meu filho, ainda que fosse meu herdeiro natural, só poderia acessar o patrimônio se sua esposa não tivesse nenhuma ligação com crimes ou suspeitas de manipulação. Não precisava dizer em voz alta, mas tanto eu quanto meu advogado sabíamos para quem aquela cláusula fora escrita. Além disso, movimentei as contas de forma discreta, transferindo parte do montante para aplicações inatingíveis, estruturadas em nome de sociedades que só eu conhecia. Criei barreiras invisíveis que fariam qualquer tentativa de saque ou desvio soar como fraude, imediatamente bloqueada por bancos e auditores. Também reorganizei as propriedades, transferindo escrituras para empresas controladas por mim e por pessoas de confiança que jamais trairiam um acordo. Aos olhos de quem olhasse de fora, eu continuava o mesmo homem rico, com fortuna à disposição, mas na prática, tudo estava redesenhado para que apenas minhas mãos tivessem acesso ao controle. Enquanto esses movimentos aconteciam no silêncio dos escritórios, em casa e nos encontros sociais, eu mantinha a máscara intacta. Sorria, abraçava meu filho, elogiava minha nora, fingia que a vida seguia sem mudanças. Isso me custava mais do que posso descrever, porque cada gesto dela parecia um golpe disfarçado, cada palavra polida soava como ameaça velada. Mas eu suportava, porque sabia que a maior vingança não seria um confronto direto, mas sim o momento em que ela acreditasse estar no controle e descobrisse, tarde demais, que o tabuleiro já havia sido virado. O curioso é que durante esse período percebi pequenas mudanças na atitude dela. Minha nora parecia inquieta, como se o fracasso da noite do restaurante ainda a consumisse. Às vezes, me olhava com impaciência, como quem deseja que o inevitável chegue logo. Outras vezes tentava ser mais doce, mais atenciosa, como se buscasse recuperar alguma confiança que talvez tivesse se desgastado. Eu deixava que ela acreditasse que suas estratégias funcionavam, respondendo com calma, aceitando seus gestos, mas por dentro anotava cada tentativa de manipulação, como quem soma números em uma planilha. Meu filho, por sua vez, parecia viver em outro mundo. Não percebia os jogos de poder, não lia nas entrelinhas, não entendia que sua esposa não era apenas uma companheira, mas uma peça ativa em uma trama. Isso me causava uma mistura de pena e irritação. Eu queria protegê-lo, mas ao mesmo tempo sabia que só ele poderia abrir os próprios olhos. Era doloroso assistir à ingenuidade dele sendo usada como cortina para algo tão perigoso. No entanto, eu não podia permitir que minhas emoções dominassem a estratégia. Eu precisava ser frio, quase impessoal, porque o que estava em jogo não era apenas dinheiro, mas minha própria sobrevivência e, em última instância, a preservação daquilo que construí ao longo de toda uma vida. A reorganização da fortuna era mais do que uma medida prática. Era um recado silencioso, ainda que invisível, de que eu não estava à mercê de ninguém. Era a prova de que, mesmo diante da traição, eu ainda era o mesmo homem capaz de proteger o que é seu com inteligência e cálculo. À noite, quando voltava para casa depois de reuniões com advogados, banqueiros e consultores, eu me sentava sozinho na sala escura e pensava em como a vida pode ser cruelmente irônica. O que deveria ter sido um período de descanso, de colheita, transformava-se em um campo de batalha sutil. Mas era justamente isso que me mantinha vivo. A necessidade de estar atento, de lutar com armas invisíveis, de arquitetar movimentos que ninguém pudesse prever. A reorganização da fortuna foi o início do contra-ataque.
não com violência, mas com a certeza de que no momento certo, quando tentassem dar o golpe final, encontrariam apenas o vazio. E nesse vazio, estariam diante de sua própria ruína. Eu sabia que não poderia manter o jogo do silêncio para sempre. O silêncio é uma arma poderosa, mas também é uma lâmina que fere em dois sentidos. Enquanto protege, também corrói por dentro. Eu já havia reorganizado a fortuna, já havia me cercado de barreiras legais, financeiras e pessoais. Já havia transformado cada fraqueza aparente em uma muralha discreta. Mas o verdadeiro desfecho não viria das movimentações de bastidores, e sim do momento em que a verdade fosse exposta de maneira irreversível. Porque a vingança mais completa não é apenas retirar o poder do inimigo, mas obrigá-lo a encarar sua própria derrota diante dos olhos daqueles que acreditava manipular. Esse momento chegou em uma tarde cinzenta, semanas depois de eu ter concluído toda a reorganização. Eu convidei meu filho e minha nora para virem à minha casa. A desculpa foi simples. Queria discutir planos de viagem. Queria mostrar a eles uma propriedade no litoral que eu estava pensando em adquirir. Queria envolvê-los em algo que parecia futuro, mas que, na verdade, era apenas a armadilha final. Eles chegaram juntos, pontuais, vestidos como se estivessem indo a uma reunião de negócios mais do que a um encontro de família. Meu filho, como sempre, animado, confiante, falando sem parar sobre possibilidades. Minha nora, ao lado dele, elegante e fria, com o mesmo olhar de cálculo que aprendi a decifrar. Levei-os até a sala, onde a mesa já estava preparada com alguns documentos. Não eram papéis quaisquer, mas cópias do Novo Testamento, dos relatórios do perito, de extratos que mostravam transferências e blindagens. Nada estava ali por acaso. Eu os coloquei diante deles como quem prepara um banquete, mas em vez de comida, servi provas e consequências. Comecei devagar, falando da venda da empresa, dos 36 milhões, de como aquilo havia mudado minha vida. Eles sorriram, fingiram compartilhar da minha alegria. Então retirei do bolso o relatório do perito e coloquei sobre a mesa. Disse calmamente que, naquela noite do restaurante, não havia apenas vinho e celebração, mas também veneno, e que eu sabia exatamente quem tentara me fragilizar. Meu filho franziu a testa, confuso, olhou para mim como se eu tivesse perdido a razão. Minha nora, porém, manteve o silêncio. Não perguntou, não protestou, não fingiu surpresa. Apenas sustentou o olhar, firme, como quem sabe que foi desmascarada e não vê mais sentido em negar. A ausência de reação dela foi a maior confissão que eu poderia ter desejado. Mostrei então o relatório, expliquei a análise do café, revelei o depoimento do segurança que havia testemunhado o gesto. Cada palavra que eu dizia parecia um peso caindo sobre a mesa, até que meu filho, ainda atônito, virou-se para a esposa em busca de explicações. Ela não lhe ofereceu nada além de um silêncio glacial. Foi nesse instante que abri a pasta com os documentos legais. Disse a eles que toda a fortuna já não estava mais sob risco, que cada centavo havia sido reorganizado para que apenas pessoas de confiança pudessem ter acesso. Expliquei as cláusulas do testamento, mostrei como cada brecha havia sido fechada, como cada tentativa de manipulação seria inútil. Disse ao meu filho que ele continuava sendo meu herdeiro, mas que sua esposa jamais teria acesso a nada enquanto houvesse qualquer suspeita sobre sua conduta. Foi cruel, eu sei, mas necessário. Vi no olhar dele a dor da dúvida, a luta interna entre acreditar na esposa ou acreditar no pai. Mas naquele instante, pela primeira vez, percebi que a imagem perfeita que ela havia construído ao redor dele começava a rachar. Minha nora não suportou o silêncio e, enfim, falou. Mas não foi uma defesa. Não houve lágrimas. Não houve tentativas de negar. O que ela disse foi mais próximo de um desafio.
que eu podia reorganizar minha fortuna, que podia criar barreiras, mas que um dia eu não estaria mais ali e que, no fim, as coisas encontrariam um jeito de mudar. A frieza dela não me surpreendeu, apenas confirmou aquilo que eu já sabia. Nunca houve afeto, nunca houve laço verdadeiro, apenas ambição. Olhei nos olhos dela e disse, sem elevar a voz, que enquanto eu estivesse vivo, ela jamais teria nada, e que mesmo quando eu me fosse, havia construído um sistema que garantiria que ela continuaria do lado de fora, olhando para dentro sem nunca poder entrar. Meu filho, abalado, não sabia o que dizer. Tentou argumentar, tentou pedir calma, mas suas palavras eram fracas, frágeis diante da força das evidências. Eu sabia que aquela revelação não apenas destruía a relação entre mim e minha nora, mas também colocava fissuras no casamento deles. Não era minha intenção destruí-lo, mas era inevitável que as máscaras caíssem e que ele tivesse que escolher em que mundo viver, o da ingenuidade confortável ou o da verdade dolorosa. O encontro terminou de forma fria. Eles saíram da casa sem abraços, sem promessas de viagens, sem planos de futuro. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, diferente daquele que eu cultivara como arma, mas um silêncio de derrota, que se instala quando não há mais espaço para disfarces. Eu fiquei sozinho na sala, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa, sentindo que algo dentro de mim finalmente se libertava. Não posso dizer que senti prazer. Não havia alegria em expor meu próprio filho à realidade amarga da mulher que escolhera. Não havia felicidade em transformar uma noite de celebração em lembrança amarga de traição. O que havia, na verdade, era uma sensação de justiça, de equilíbrio. Eu tinha sobrevivido à tentativa de me silenciar, tinha protegido meu patrimônio, tinha desarmado a trama que se desenhava contra mim. E mais do que isso, tinha mostrado que não sou homem que se deixa manipular. Naquela noite, ao deitar, senti que o peso que me acompanhava desde o restaurante começava, enfim, a se dissipar. Eu sabia que as consequências ainda se estenderiam, discussões, talvez separações, talvez distâncias, mas para mim, aquilo já não importava. O que importava era que eu estava livre, livre do medo, livre da dúvida, livre da ameaça silenciosa que pairava sobre cada gesto, e, acima de tudo, estava livre para recomeçar. A vida não termina aos 60, 70 anos. A vida pode sempre ser reconstruída, principalmente quando se aprende que, por mais próxima que esteja a traição, sempre há como vencê-la com paciência, estratégia e frieza. O café daquela noite, que nunca provei, tornou-se símbolo de algo maior, da escolha consciente de não me entregar, de não ser vítima. E a verdade exposta, enfim, me deu aquilo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar: a libertação.